Bom, olá pessoal, olá professor. Nosso trabalho é formado por mim, Guilherme Santana, Gustavo Simoneto e Ana Cléria. O tema abordado vai ser bioenergéticas, tá? Eu vou fazer uma breve introdução sobre o trabalho e já adentrar no sistema fosfocreatina como um dos sistemas de produção de energia, que ao decorrer da introdução e do tema a gente vai se aprofundar cada vez mais, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre bioenergética, é importante a gente ter noção que o nosso corpo, do ponto de vista físico, o nosso sistema muscular pode ser considerado uma máquina de produção de energia através de energia mecânica, através de reações químicas. E a bioenergética estuda todas essas reações e, e os princípios básicos da termodinâmica dos nossos sistemas biológicos, tá? Para isso é importante a gente ter bem claro o conceito de energia, que é basicamente a capacidade do nosso sistema, de algum sistema, realizar um trabalho. E o que é esse trabalho? Esse trabalho é a aplicação de força através de uma distância, beleza? E para a gente mensurar esses trabalhos, a gente tem que ter a noção do trabalho externo e do trabalho interno feito pelo nosso corpo, tá? Para mensurar o nosso trabalho externo, muitas vezes a gente se utiliza de ergômetros, que vão mensurar a força dentro de uma distância, tá? Dentro desses ergômetros, desses maquinários, pode ser tanto uma esteira, quanto uma bicicleta, quanto remo, né? Um simulador de remo, ou até um simulador de esqui. A gente vai trabalhar gerando uma determinada potência. E essa potência pode ser mensurada por quilocaloria ou por watts por tempo. Tudo isso o próprio ergômetro já calcula para a gente, dependendo da intensidade feita pelo trabalho. Tá? E esse trabalho interno diz referente à disposição energética que nós temos para realizar essas tarefas externas pelo sistema muscular. Que basicamente a gente compreender esse trabalho interno em comparação ao trabalho externo, nós vamos saber a eficiência desses dois trabalhos, que é basicamente você fazer uma equação entre o trabalho externo e o trabalho interno. Essa mensuração do trabalho interno tem várias formas da gente mensurar, e um deles é, por exemplo, o consumo de oxigênio, tá? Que pode ser por litro por minuto ou mililitros por quilograma. Enfim, existem várias formas, né, da gente mensurar o consumo de oxigênio e até a capacidade de que o indivíduo tem de mensurar, né, o VO2, do consumo máximo de oxigênio dele. Bom, falando um pouquinho da produção de energia, dessa parte interna, né, o nosso corpo, a gente produz dentro do sistema muscular, e não só dentro do sistema muscular, a gente produz ATP, que é o trifosfato de adenosina. Tá? É a forma que o nosso organismo armazena energia química dentro das células. Então tudo começa dentro da célula para depois ser liberado externamente. Tá? Essa energia gerada é basicamente a hidrólise dessa molécula de ATP, que é transformada em ADP e fosfato. Né? A gente basicamente faz uma hidrólise dessa molécula, liberando energia para que todos esses processos possam acontecer. Beleza? E isso acontece através de três vias, que são a anaeróbica alática, a anaeróbica lática e a aeróbia. Essas três vias se utilizam de três tipos de sistemas que produzem energia, sendo o sistema ATP-CP, que é o ATP fosfocreatina, o sistema glicolítico e o sistema oxidativo. Tá? Para a gente ter uma noção mais ou menos de como vai ser esse dispêndio energético, né, de quanto a gente vai ter internamente para realizar esses trabalhos externos com o sistema muscular, a gente tem que ter a noção de que a concentração de ATP no sistema muscular é muito baixa. Tá? Então, essa disponibilidade energética do sistema muscular, ela dura apenas alguns segundos, sempre variando com a intensidade do exercício e sempre deixando claro que a intensidade do exercício não é a mesma para todos os indivíduos, né? Ela varia de acordo com o nível de atividade física, de condicionamento físico de cada um, tá? Mas a concentração média de ATP no músculo é de 6 mililitros por quilograma.
beleza? Isto posto, falar agora um pouquinho do sistema ATP-CP, tá? Ele é caracterizado por uma rápida degeneração de ATP, duração máxima curta, por justamente isso que eu acabei de falar, né? Ter uma baixa concentração no sistema muscular, e as reservas de fosfocreatina que contribuem para essa ressíntese de ATP, elas também são pequenas, então elas levam, então após um exercício de alta intensidade, após os 20 primeiros segundos, elas levam a queda desse ATP, a não ter mais essa disponibilidade energética e fazendo com que a intensidade do exercício seja muito baixa, né? Não consiga manter a qualidade, né, do exercício por mais do que 20 segundos em média, tá? Por não produzir ácido lático, esse é um sistema de produção de energia que designa-se para via anaeróbica alática, beleza? Duração média de 20 segundos, como eu falei, e a ressíntese desse ATP depende dessa molécula de fosfocreatina, como que ela vai fazer essa produção, bioquimicamente falando, né? Ela vai produzir essa energia da forma ao contrária do que a produção de ATP. O ATP é feito, ele é feito ATP e ele é hidrolisado formando ADP mais fosfato. Pela creatina fosfato é ao contrário. Ela é o ADP mais o fosfato que vai gerar a energia e a produção de ADP. Todo esse processo é feito pela enzima creatina quinase, tá? Ela quem assegura essa ressíntese de ATP durante o exercício, tá? Então, como que a gente consegue traduzir todas essas informações em análise do exercício, seja na musculação, seja em exercícios no esporte, enfim. É esse sistema que vai garantir a eficiência para exercícios de potência e velocidade. Ou seja, aqueles exercícios numa elevada produção de energia num curto espaço de tempo. Alguns exemplos desses exercícios são o LPO, o levantamento de peso olímpico, né, em que consiste em um atleta levantar uma carga mais alta que ele consegue dentro da técnica adequada, num curto espaço de tempo que dura ali entre 10, 15 segundos, né? Então ele vai trabalhar numa alta intensidade porque ele está trabalhando num limiar de carga altíssimo, num espaço curto de tempo apenas para realizar uma repetição máxima. E também nos 100 metros do atletismo, já que o atleta vai dar um tiro de 100 metros e vai para chegar a cumprir essa distância num espaço curtíssimo de tempo. Então, esses são dois exemplos de modalidades diferentes que utilizam desse sistema de energia para realizar esse trabalho, tá? Após esses 10, 20 segundos, o que acontece? Como eu falei, vai baixar a intensidade, por quê? Porque a fadiga vai ser instaurada muito rápida, pois vai atingir o limiar anaeróbico alático. E após isso, né, vai ser utilizado outras vias de energia, mas como vai ser falado posteriormente no trabalho, outros exemplos de modalidades como a maratona, até 400 metros, ou exercícios que você vai ficar por mais tempo realizando esse trabalho, vão atacar outras vias de energia que não o sistema anaeróbico alático. Beleza? Eu vou falar sobre o sistema energético glicolítico. Bom, o sistema energético glicolítico, também conhecido como sistema anaeróbico lático, é fundamental para a produção de adenosina trifosfato, que seria o ATP, que vai ser a principal fonte de energia para as células, né? Esse sistema vai ser imprescindível ali em atividades físicas de alta intensidade e de duração de 30 segundos a 3 minutos, aproximadamente. Falando brevemente do mecanismo de ação desses sistemas, começamos com a glicogenólise, em que o glicogênio vai ser armazenado nos músculos e quebrado em glicose. E logo em seguida, essa glicose vai passar pela glicólise anaeróbica, que seria esse processo aqui.
que vai ocorrer no citoplasma e depois disso, no citoplasma da célula, no caso, depois disso aquela glicose vai ser convertida em piruvato, gerando 2 moléculas de ATP e NADH. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar esse processo. Quando não tiver um oxigênio disponível ou houver a utilização de fibras musculares do tipo 2, que não vão utilizar o oxigênio de forma eficaz, o piruvato vai ser convertido em lactato. E essa conversão vai ser importante porque vai permitir a regeneração do NADH, que vai ser essencial ali para a continuidade do processo da glicólise. Além disso, o aumento do lactato no tecido muscular esquelético vai causar a acidificação nas fibras musculares, o que vai dificultar a ligação de cálcio nas fibras e, consequentemente, interferindo a contração muscular e impedindo o processo da glicólise. Esse excesso de lactato vai causar uma fadiga muscular intensa e até um incômodo ali no músculo. E depois de 1 hora, aproximadamente, os níveis de lactato vão começar a baixar e voltar ao nível normal. Bom, aqui eu coloquei 2 práticas que utilizam o sistema glicolítico. Então, elas incluem os 400 metros e os 800 do atletismo, né? Ambas as provas exigem muito do atleta, então isso torna a intensidade muito elevada e possuem duração de até 3 minutos. Bom, em resumo, o sistema glicolítico vai ser essencial para atividades de alta intensidade, que vai permitir aquela produção mais rápida de energia, só que vai ter a desvantagem do acúmulo de lactato, que vai causar justamente a fadiga e o desconforto depois da prática. E aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Bom, vou falar sobre o metabolismo aeróbico, ou oxidativo, como é conhecido. Ele nada mais é do que você gerar ATP, energia, com a presença do oxigênio. Nele, você tem uma capacidade de assegurar melhor os nutrientes, por longa duração. Com isso, modalidades aeróbicas são aquelas que você consegue realizar por longos períodos, com baixa intensidade. Porém, algumas outras atividades presentes no sistema anaeróbico, o sistema aeróbico também está presente. Ele auxilia também nos períodos de recuperação ou de baixa intensidade em exercícios anaeróbicos, como por exemplo em um treino de corrida, num intervalado, em um HIIT, onde um atleta ali vai dar, por exemplo, um tiro de 300 metros. Aí ele vai descansar 1 minuto para realizar o próximo tiro. Nesse descanso, nesse período de tempo onde ele está descansando, ele vai usar a capacidade aeróbica para se recuperar para realizar o próximo tiro, né? Tem como características do sistema aeróbico, né, atividades que você consegue sustentar por mais de 2 minutos, de forma contínua. Um dos exemplos ali, ou modalidades que a gente tem é o triatlon, a natação, a corrida, a maratona. No caso da natação, a partir dos 200 metros, estudos mostram que já é considerado o metabolismo aeróbico que é predominante. No atletismo, a partir dos 800 metros, daí vai até a maratona. No metabolismo aeróbico, né, a gente tem alguns substratos ali que fazem um trabalho para gerar o ATP. Um deles é o glicogênio, que são os carboidratos. Também tem os lipídios, que são as gorduras. E de uma forma mais esporádica, né, as proteínas. No caso do glicogênio, acontece a glicólise aeróbica, onde ocorre em 2 fases. A primeira fase no citoplasma, onde vai gerar 2 ATPs e um ácido pirúvico. E a segunda fase na mitocôndria, onde vai dar lugar ao ciclo de Krebs e ali gerando 38 ATPs. Uma outra característica do sistema do metabolismo aeróbico é você conseguir gerar mais energia, ATP, do que em relação ao sistema anaeróbico. No caso dos lipídios,
Os ácidos graxos, eles são metabolizados na mitocôndria, onde acontece a beta-oxidação, e ali ela vai entrar também no ciclo de Krebs para gerar energia. Existem alguns fatores que influenciam na utilização desses substratos, né? Tanto do glicogênio quanto do lipídio. Um deles é o estado nutricional do indivíduo, onde se o indivíduo ele consome bastante carboidrato, por exemplo, antes de uma prova, de um exercício, ele vai ter um estoque melhor de glicogênio e usá-lo durante a prova. No caso de um jejum, por exemplo, você vai ter menos estoque de glicogênio e o teu desempenho ali vai ser menor, né? Porque você não vai ter tanto estoque para utilizá-lo depois no exercício. Outro fator é o condicionamento físico. Atletas, indivíduos melhor treinados, né? Eles têm uma capacidade de oxidar mais as gorduras e assim ter um estoque melhor de glicogênio em relação a atletas não treinados. Nas maratonas, por exemplo, os maratonistas eles correm normalmente durante a corrida em uma velocidade abaixo do VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. Quando eles correm abaixo desse VO2 máximo, acontece um ciclo chamado de glicose e ácido graxo, que ali ocorre uma razão 7/3, onde a cada 7 moléculas de glicose, você oxida 3 moléculas de ácido graxo. Com isso, o atleta que ele melhor tem a capacidade de oxidar essa gordura, ele vai ter um melhor estoque de glicogênio, ele vai estar economizando o glicogênio, e com isso ele vai ter um melhor desempenho durante a prova, né, de longa duração, para utilizá-lo ele depois.